O The Office teve alguma influência na sua paixão pelo parkour? Não. O The Office tem umas aberturas que são geniais, né? Essa do parkour, essa é maravilhosa. Sejam bem-vindos ao Quintal do Cinema, um dos novos programas da grade da TV Barbosão, o canal do Campeonato Barbosa, o espaço que você já conhece, a gente discute sempre um filme, uma série, com quem entende muito do riscado. E hoje nós temos aqui o meu amigo, querido Valdemar Felinto, amigo da vida, embaixador do mundo, radicado no México atualmente. Seja bem-vindo, Valdemar Felinto, para a gente falar de The Office. Muito obrigado, Daniel, meu querido amigo. Faz tempo já que a gente não se vê. É uma boa oportunidade para a gente botar a conversa em dia e falar sobre esse tema divertido, né, que são as séries, e em especial The Office, que já vi algumas vezes. E é bom participar também do canal como ex-jogador do Boêmios da Vila. É verdade, fica registrado. E aí, jogador de jogos oficiais, inclusive. É, claro. Marcou presença na história. Eu também sou jogador, mas sou torcedor ainda do Boêmios. Ex-jogador em atividade. Nem atividade eu tô mais. Vamos falar sobre o The Office, né? A versão americana, né? A versão estadunidense da série, né? The Office, para quem não conhece, essa altura do campeonato, é uma série da NBC, né? Teve 9 temporadas entre os anos de 2005 e 2013, que mostra em formato de falso documentário a vida de um escritório nos Estados Unidos, na cidade de Scranton, na Pensilvânia. Ela foi a versão americana que a gente vai falar hoje. Ela é de Greg Daniels, baseada na versão inglesa do Rick Gervais e Stephen Merchant. Vamos fazer nosso programa hoje com uma ênfase maior nas relações do mercado de trabalho com a série, mas vamos falar também sobre personagens, sobre a série em si, que a gente gosta muito e já viu e reviu. Por que The Office? Por que a gente vai conversar sobre The Office, Valdemar? Por que essa é a sua escolha? Bom, primeiro porque eu sou fã da série. Eu acho que eu já vi todas as temporadas umas 5 vezes, mais ou menos. E é curioso porque eu não comecei a ver no início. Porque eu sempre tive muita dificuldade de acompanhar a série na grade normal de programação da TV a cabo tradicional. Então o streaming ajudou muito nisso de você ter ali o conteúdo. Então quando eu assinei Netflix pela primeira vez, quando eu assinei em 2012, Netflix, tinha The Office, e aí já tinha escutado, muita gente já tinha falado sobre a série, e aí foi aquele binge-watching profundo. E eu acho muito interessante a série as discussões paralelas que ela pode gerar, principalmente para quem se identifica com algumas situações da série em relação ao mercado de trabalho, em relação às relações laborais, né, dentro de um escritório. Então, quem tem essa rotina profissional, essa dinâmica na vida profissional, muitas vezes se identifica com algumas situações mais equilibradas, mais tranquilas, e algumas situações bizarras que acontecem no The Office. Mas, além disso, também eu gosto muito do humor da série. É verdade. E você citou uma coisa interessante, que é sobre o binge-watching, né? Assistir vários episódios na sequência que te fez gostar da série. Porque é uma série terminou em 2013, né? Já tem mais de 7 anos. Pois é. E pode-se dizer que ela vive o auge de popularidade hoje. Hoje, por exemplo, ela é a série mais assistida da Netflix nos Estados Unidos. Você vê, a Netflix, eu não sei como é que é lá, mas concorrendo com Breaking Bad, com Mad Men, com várias séries clássicas do cânone da TV. E agora está uma onda que os atores do The Office também estão fazendo podcast, né? Tem o Office Ladies, que é a Diana Fisher, que faz a Penn, e a Angela Martin. E agora tem uma série, não sei se você conhece, um podcast com o Kevin, um ator que faz o Kevin, o Brian Baumgartner, né? Sim, eu já escutei os dois. E eu gostei muito mais do, como é que se chama? An Oral History of The Office, né? Alguma coisa assim. Sim. Eu escutei um episódio ele fala sobre o casting da série. Eu achei muito legal. Sim. É muito legal. Porque eu acho que uma birra que eu tenho com essas
derivações de produtos de entretenimento, né? Que aí começa a sair, sai um podcast, aí sai um spin-off, e começam a torcer assim, a série, o produto, o máximo possível para poder tirar todos os proveitos. E esses podcasts eu não estou vendo muito dessa forma. Eu vejo como uma derivação do produto original, mas que aportam muito. O do Brian Baumgartner eu achei muito legal, quando ele fala sobre o casting, quando ele fala sobre a lógica acho que é Alison Jones, se não me engano. Faz o casting, né? Que faz o casting, e ele fala sobre, aí entrevista a pessoa responsável pelo casting e fala sobre essa lógica de pegar pessoas que eram meio desconhecidas e como isso impactou na vida dos atores, como é que estava a situação pré-série, né, situação, tanto o John Krasinski, né, que é o Jim, ele e a como é que é o nome da atriz? Jenna Fischer? Isso, que eles estavam a ponto de abandonar a carreira. Maravilhoso, né? Como que eles chegaram. Então, eu acho interessante. Eu acho interessante porque não é uma forçação de barra. O chato é quando é uma forçação de barra. O The Oral History of the Office, esse podcast, tem uma coisa interessante também, que é um trabalho muito bem feito de edição, né? Ele é como se fosse mesmo um documentário em forma de podcast, que mostra um pouquinho da entrevista de um relato, cada programa tem um tema. O já das atrizes do The Office Ladies já é uma coisa mais episódio por episódio, que também é super divertido. Então, fala sobre cenas deletadas, bloopers, é uma barata. Mas esses podcasts existem porque tem uma demanda muito grande, né? Até a Billie Eilish, cantora pop, ela lançou uma música, uma Strange Addiction, que tem metade da música é sampler de diálogos do The Office, né? Isso, que é um barato. Ela já teve abertura não sei se ela faz, mas já vi alguns vídeos na internet de abertura de show dela com a música da abertura do The Office. Eu vi também, muito bom. Ela tem um vídeo dela maravilhoso, que é ela sendo entrevistada pelo Rainn Wilson, um ator que faz Dwight. Muito bom. Acho que eles fazem como se fosse um desafio, não é? Para ver quem sabe mais sobre a série. É uma barata. E você acaba, qualquer pessoa que já viu a série, vê esse vídeo e fica tentando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou acertar o que eles vão perguntar? E ela realmente sabe tudo. E ela é que nem você, ela já viu várias vezes, né? Você falou que viu 5 vezes. Eu vi 5 vezes. Eu vi 5 vezes. A quinta foi logo no início da pandemia, porque as outras atividades que eu tinha pararam, então eu falei, o que eu posso fazer agora? Vamos ver The Office outra vez. Quando eu terminei de ver pela primeira vez, foi agora, em casa. Inclusive, o Brian Baumgartner, ele fala uma coisa legal no podcast, que ele acha interessante ter tanta popularidade, muitas crianças gostam, e é um programa que é um monte de gente de meia idade desinteressante dentro de um escritório, né? Como é que se pode atrair tanta gente? E no nosso caso aqui, na nossa abordagem de hoje, a gente vai fazer essa coisa da identificação. Eu, por exemplo, trabalhei muitos anos em empresa pública antes de escrever roteiro. Você acho que já também teve um background de vários lugares diferentes, assim, da repartição. E você falou uma coisa legal, que tem a comédia e tem aquela coisa mais cringe, né? Aquela coisa mais que a gente fica meio a vergonha alheia, e situações que a gente já viveu. O quanto que você se identifica em certas cenas, em especial com o Michael Scott, né? Essa relação que tem com os empregados. Você se vê muitas situações assim? Olha, eu acho que eu nunca passei por situações, felizmente, eu nunca passei pelas situações provocadas pelo Michael Scott. Eu não sei, teu chefe já chegou a te dar um beijo na boca, que nem ele deu no Oscar? Não. Aquela é uma das coisas mais bizarras da série, aquela cena. Né? Mas assim, é interessante, é engraçado, você se diverte, mas assim, no fundo, fica um incômodo, porque... E sabe o que eu acho que é o pior do incômodo? É que, assim, na minha perspectiva de espectador, é que eu consigo ver aquilo acontecendo em algumas empresas. Isso é que eu acho que mais me choca e
Desculpa que eu às vezes fico meio que confundindo os idiomas. Não, tudo bem, não tem problema. Eu acho que é o que mais me incomoda, que é você ver algumas situações tão bizarras que você pensa, caramba, isso pode acontecer. Eu vejo isso, o potencial disso acontecer numa empresa, no mercado de trabalho atualmente, né? Mas felizmente a maior parte daquelas situações, as mais simples assim, de relacionamento, de escritório, acho que todo mundo já Treinamento, passou. né? Treinamento, recursos humanos, cara, Ah, recursos humanos do Toby, acho que é uma das coisas mais fidedignas de recursos humanos de empresa. e o Toby não é nem dos piores, que o Toby é muito, né? Tá bom, deixa estar, né? Ele É, não. O Michael intervém muito mais. Mas o Michael, embora ele tenha sido suavizado ao longo do tempo, ele é um cara que ele é preconceituoso, ele constrange mesmo os funcionários. E aí tem aquela questão que tem a ver com o que a gente já passou ou não, que é onde termina o. Eu já tive dos dois lados, assim, né? Eu também cheguei a chefiar sessões e tal, administrativas, mas onde que acaba aquela coisa do bom humor, da brodagem, de você gostar de ser querido e passa aquela linha que bate lá quase no assédio moral, um né? assédio, né? Mas eu já liderei equipe também, Uhum. pequena, por pouco tempo, não foi muito tempo, é, mas é uma dúvida recorrente, né? Até que qual é o limite. E eu acho que é, todo esse movimento de mudança de algumas empresas, de criar um ambiente mais descontraído, um ambiente mais flexível de trabalho, de criar um ambiente que a pessoa se sinta confortável para ficar mais tempo, né? Que é aquela questão do, tem a mesinha de ping-pong, tem o totó, Uhum. tem o puff, tem o videogame, tem o buffet para a pessoa poder comer. E isso eu acho muito perigoso, porque aquela linha de separação, né, da relação profissional, da minha relação com a empresa, eu tenho um contrato com a empresa em Sim. que eu cedo a minha mão de obra durante algumas horas de um dia, entre semana, e é isso a relação. Essa é a relação. Uhum. É uma relação profissional em que eu vou assinando um contrato e falo, olha, você durante segunda a sexta, eu cedo a minha mão de obra para você não sei, de 9 às 6, uma hora de intervalo. E isso, a meu ver, deveria ser o que guia as relações no ambiente de trabalho. É Sim. uma relação profissional. E quando você começa a flexibilizar, a criar uma linha tênue, que não é muito clara, né, de Uhum. separação do que é a relação pessoal, a relação laboral, eu acho que é o terreno fértil para que essas situações aconteçam. A situação do assédio, a situação por exemplo, não sei se você lembra de um episódio que acho que era, se não me engano, o Michael queria fazer um aniversário, ele tinha aquela equipe do party planning, Comitê né? de. E aí ele fala acho que ele ia fazer um aniversário da Meredith. E aí ele fala que aí tinha a equipe que era a Angela, que ela sempre queria liderar, a Phyllis e a Maravilhosa. Pam, né? E ele fala que aquele ali era acho que era party planning biatches. E então eu vejo isso e falo, cara, é um exemplo claro para mim Sim, de você não ter uma linha clara de limite, sim, né, do sim. que é a relação profissional e o que é você passar esse limite e começar a ter tudo que poderia configurar como assédio. Eu não sou um Total. especialista na área, mas eu vejo, é muito recorrente porque a gente acaba passando muito mais tempo com essas pessoas nas nossas vidas do que muitas vezes com familiares, né? Certamente. Então é uma relação muito, você acaba tendo uma relação pessoal muito forte. Mas você não acha que as reações do Michael não são, assim, não tem tanto a ver com essa questão do ambiente organizacional, de estar todo mundo bem, ter a mesinha de ping-pong, mas não passa um pouco também dessa questão da relação hierarquizada? A certas piadas ele só faz porque ele tem essa ascendência de ser o chefe. Por exemplo, você quando faz um certo tipo de piada constrangedora,
nessa relação, a pessoa às vezes fica constrangida de te responder. Quando ele dá a entender Claro. que a Phyllis é muito mais velha do que ela, ou quando ele fala alguma coisa involuntária, pode soar racista para o Stanley, tem essa questão, né? Lá quando eu trabalhava em empresa, tinha muito essa questão do chefe bem-humorado, bacana, que todo mundo gostava, e que fazia piada, ó, o período da avaliação tá chegando, e que eu achava uma piada terrível, eu achava uma, sabe, é o humor da... E sempre a pessoa que eu vi fica assim, Claro. é hiper constrangedor. Situações também de estar almoçando com um amigo meu que já não trabalhava mais na mesma sessão que ele, e de ele estava reclamando de uma situação que envolvia um determinado chefe mais alto, um gerente. Aí o cara apareceu lá, viu e sentou na nossa mesa sabendo que a gente estava falando dele. E, tipo assim, isso é uma coisa que eu acho hiper Michael Scott, assim, a pessoa está num... Não só ela está exercendo o poder dela de uma maneira constrangedora, como ela está sendo ridícula, né? É uma coisa Sim, terrível. Mas você não sim. vê isso? Eu fiz um debate, um palestrinha aqui, nem fiz a pergunta, né? Na série, né? Especificamente. Você não vê Sim, que tá muito da questão da chefia, de como a chefia se porta, que o Michael tinha essa coisa de querer ser amado, né? isso. Ele meio que É, ele errava queria meio de ser. mal, né? Tanto que ele fala que a prova de que ele era amado era aquela caneca do World's Best Boss. Então, assim, tem uma questão aí assim, falando especificamente da série, eu vejo que tem uma questão muito clara da falta de confiança, né, do Michael Sim. Scott. Ele não tem confiança, ele precisa da aprovação da equipe dele. E aí tem a ver também com a questão o cara não tem vida pessoal, a vida dele é a empresa, é o trabalho, e ele vê todo mundo como família, como todos os funcionários que estão sob gestão dele, ele vê como uma família, como os melhores amigos dele. E aí e entra nesse ponto que você bem mencionou, de você estar hierarquicamente abaixo dessa pessoa, e essa pessoa tem um perfil que naturalmente ela faz piadas que, pela questão hierárquica, Uhum. é, te inibem de responder. Não, só não inibem o Stanley, né? Mas você, todo Did I mundo stutter? todo mundo fica inibido. E e voltando àquele ponto anterior, isso é algo que, se uma pessoa que trabalha numa empresa, num escritório, se ela não viu esse tipo de situação, eu felizmente nunca vi, é, Uhum. ela vê o potencial daquilo acontecer. Isso é perfeitamente plausível de acontecer numa empresa, né? E eu volto àquele ponto anterior, que eu acho que tem a ver, que é com eu não diria nem flexibilização, não sei se é a palavra correta, mas de você não ter é, clara, clara, claros os limites das relações de trabalho. Quando começa a misturar a relação de trabalho com a relação pessoal, e aí com o chefe, mistura isso tudo e o risco de uma situação dessa acontecer, de uma situação de assédio, ou talvez quase assédio, eu não saberia Sim, é, diferenciar, mas eu acho que o risco é muito grande. O risco é muito sim. grande realmente. E a série, ela mostra muito isso, né? É, foca muito no humor, Uhum. e eu acho que isso é obviamente um resquício do humor inglês, né? Que Da ali ela série tem, né? original. Uhum. Porque para mim é o cerne do humor inglês, que é o constrangimento, e é É. você rir de você mesmo. É você Uhum. se colocar naquelas situações e você rir de você mesmo. Eu vejo isso muito como humor inglês, e eu acho que o The Office foi muito feliz nessa pasteurização do humor inglês e Uhum. adaptação, que o americano é perfeito, é muito bom nisso. Mas foi um processo meio lento, né? A primeira temporada não é tão boa, é uma temporada menor, sempre sob risco de ser cancelada. O Michael, ele tinha mais aquela coisa do chefe original inglês de ser um cara mau caráter mesmo, aquela coisa dele fingir que demite a Pam, que é terrível. E ele precisou ser adocicado com o tempo, né? Eu acho que a série, na primeira temporada, a impressão que me dá é que ela não sabia o que ela queria da vida. Sim. Eu acho que ela estava ainda trazia muita bagagem da inglesa, Uhum. tinha
essa ideia, não sei se era uma ideia, mas talvez tinha esse movimento de americanizar a série, né, Sim. que tornar mais palatável e de uma forma também que ela consiga prolongar, porque os caras querem prolongar, né, principalmente quando é uma série de sucesso. Prolongaram bastante Então eu até, acho que né? era, pois é, e é uma série que eu acho que ela fica meio perdida na primeira temporada, depois ela meio que se encontra. E Uhum. aí, mais para o final, acho que ela se perde novamente e começa teste. Testa Robert Califórnia e testa o pessoal indo para a Flórida e testa a menina do escritório fica dando em cima do Jim e vai testando e eu acho que ela meio que consegue se encontrar no final Também acho. e termina de uma forma assim de, cara, a gente se encontrou, vamos terminar porque é a hora de terminar. Eu vejo dessa forma. Ela fecha bem. Depois na penúltima temporada, que foi um desastre para mim, ela consegue fechar bem. Mas aí, tendo a ver, mas essa coisa da mudança tem a ver com adocicarem o protagonista, né, o Michael. E nesse sentido, a segunda temporada ela começa com essa virada, eu acho, geral da série. É muito no primeiro episódio, aquele dos dandies, né, da entrega do prêmio, né? Dos prêmios. Isso. Que além de ser um episódio brilhante, um dos meus preferidos, tem essa questão de que ele está numa situação que ele está forçando todo mundo a estar ali, ele está super ridículo, o Michael Scott, mas é um momento em que uma das comandadas, que é a personagem da Pam, que está bêbada, né? Ela compra o barulho dele quando ele está sendo humilhado. Isso é muito legal. Você passa a ficar, tipo assim, ele é querido, ele não é só um déspota, um babaca, né? Ali é a Isso. grande virada da série para mim, e a segunda temporada é excelente. Eu acho que humaniza, né? Humaniza o Total, personagem. E você vê que é uma... Desculpa aqui o barulho do celular. não, tudo bem. Você humaniza o personagem e consegue... E acontece essa identificação do público, né? Ver que é uma pessoa que é falha, como todo Uhum. mundo, que às vezes ele está buscando melhor. E eu acho que realmente tira esse foco da série original que é o assédio, é a humilhação, são situações mega constrangedoras e coloca o chefe como um ser humano e aí as pessoas se identificam com isso. E eu falo isso muito também por uma visão própria, assim, eu passei também por essa percepção na própria série, porque eu lembro que no início eu, apesar de gostar desse tipo de humor, Uhum. tinha uns episódios que eram uma provação, você passar por aquele incômodo, né, das situações constrangedoras, e você meio que depois você começa a se identificar e torce pelos personagens e criar essa ligação, né, com os personagens. Os dois primeiros episódios, principalmente, né, que tem no piloto, aliás, não traz quase nada de novo para a série. O piloto tem essa questão da falsa demissão da Pam, e o segundo é o Dia da Diversidade, que é um combo ultra power de racismo e estereótipos, né? É terrível. Mas o Michael, ele foi aprofundado também, não só adocicado, mas ele passou a ter mais camadas, assim como todos os personagens ele tem suas funções, né? O Michael, você falou muito bem agora que ele é um cara solitário, ele quer aprovação, né? Mas ele continua com essas falhas de caráter, essas coisas assim, a maneira como ele lida com as mulheres, né? Todas as relações dele, né? A relação dele com a Jen, o jeito mesmo que ele tem com a Pam, né? A Pam é meio a subordinada dele da vida pessoal dele também, e ele faz umas piadas meio, né? É uma maneira bizarra, mas ele consegue ser aprofundado de uma maneira melhor, né? E eu queria falar do Michael ainda, porque muito dessa humanização dele tem a ver com o trabalho do Steve Carell, né? Que é genial, né? Ah, sem dúvida, Brilhante. sem dúvida. E é curioso mesmo isso, porque é, eu acho, não sei, é uma percepção leiga, eu não sou especialista nesse tipo de análise, diferentemente de você, mas eu vejo assim, eu acho que ele, a impressão que me dá é que o ator, ele passa a ter mais liberdade para ele colocar assim, não sei, a visão dele sobre o Sim. personagem. E essa é a impressão que dá porque você nota que tem muito do Steve Carell no Michael Scott. A partir desse momento, essa reviravolta do personagem, você vê até por outros personagens anteriores do ator,
Você vê que tem muito do Steve Carell ali. Você consegue identificar, né? E então eu acho que eu não sei até que ponto isso foi realmente pensado, ou se o ator tomou conta do personagem e começou a colocar, né, a visão dele sobre o personagem. E realmente muda bastante, torna ele. Mas assim, torna até o constrangimento, toda a parte, não sei se poderia ser negativa, do personagem Michael Scott, torna isso mais fácil da gente conviver, né? Nós como espectadores conviver com isso. Não sei se você lembra daquele do Date Michael, que é o... Que ele sai em Blind Date? Que tá indo tudo bem, e aí ele vê, pô, não, tô saindo com ela, quem vai entrar em cena agora é o Date Michael. E, cara, isso é, assim, assustadoramente constrangedor. Mas é interessante, é muito bem feito. Ele dá um show ali. Mesmo mais humanizado, ele continua tendo momentos assim de constrangimento pesados, né? Mas isso aí é do personagem, né? Não tem... Eu acho que se saísse disso, perderia a essência da série e do personagem. Porque é uma série muito baseada nisso. Nessa identificação e no constrangimento. Aquela ajuda que ele vai dar para a escola, para os estudantes, porque é lá na frente, Cara, lá para... isso aí pra mim é o melhor episódio de todos. Você acha? Já tô até uma pergunta, né? É bizarro esse episódio. Que ele, né, que ele vai numa escola antes, né, quando ele está começando, se não me engano, na Dunder Mifflin, que ele fala, pô, quando esse pessoal estiver se formando no high school, eu vou ser um executivo de alto nível e eu vou conseguir pagar para eles e não acontece isso, né? E ele fica com aquela dívida, dá uns fonte de computador, né, Dá para os uma alunos. lembrancinha. Cara, mas isso é muito. Mas isso acho que até dá margem para a gente fazer até outras interpretações, né, cara? Que essa cultura americana da filantropia como um sinal do sucesso profissional, que é muito tradicional lá, né? O executivo, o empresário que fica milionário, bilionário, como se fosse um dos sinais desse sucesso, é a filantropia. Total. É o cara botar o nome dele na biblioteca, ir lá na formatura da turma e falar, vou pagar para todo mundo, aqui é a faculdade. Isso, e ele se antecipa e para variar, né, ele dá com os burros na água, mas é sensacional esse episódio. A filantropia, no caso do Michael, também tem inconsequência, né? Vou ajudar, nem sabe se vai conseguir. O episódio é tão constrangedor que até a musiquinha, né? Do Hey, Michael Scott, what you're gonna do? Realmente, complicadíssimo. E voltando ao mundo corporativo, depois que, falando do Steve Carell também, que o Steve Carell, você falou que ele trouxe muito do personagem, ele inclusive escreve 2 episódios, falando um pouquinho para do roteiro, que é, inclusive, o Cassino Night foi ele que escreveu, né? Que é o primeiro beijo do Jim e da Pam. É bem legal como é que nos podcasts também isso é muito presente, como é que os atores trazem dicas, informações, e que são, até o teste deles, tem piadas que eles usaram improvisando, que foi usada lá na frente, tem a participação muito forte dos atores. Mas voltando para o mundo corporativo, o personagem do Michael Scott ele sai na 7ª temporada, e antes disso ele tem um período já fora da Dunder Mifflin, e nós tivemos outros chefes também, né? Nós tivemos o Charles, né, que era o Idris Elba, que substituiu o Michael uma época. Tivemos o Andy, né, que era um ator da série que acabou não assumindo tanto a empresa, o setor, né? A Jo, que era da Sabre, que era Kathy Bates. Robert California, que eu prefiro não comentar, que é o James Spader, que é um ator ótimo, inclusive, o James Spader, mas eu acho um personagem detestável. O D'Angelo, que foi o Will Ferrell, fez um pedacinho final ali depois que o Michael saiu. Como é que você vê esses estilos de chefia diferentes? E se você fosse o dono da Dunder Mifflin, qual que você elencaria para ser o chefe da filial de Scranton? Olha, eu acho que inicialmente eu votaria pelo Dwight, apesar eu votaria pelo Dwight, porque,
Primeiro que ele entende do negócio, Sim. né? Ele Ele sabe é muito competente. ele é muito competente, ele Uhum. entende daquilo, e eu acho que é mais fácil você limitar a pessoa, né, de acordo com a personalidade dela, limitar num bom sentido, né, que é mostrar quais são até onde a pessoa pode ir, qual é o poder que ela tem dentro da empresa, porque você lembra naquele episódio que ele já é gerente, que ele entra armado, que dá um tiro no chão, Deriva. que é quando ele perde a gerência, né? E aí você vê que realmente o cara, ele não entende quais são os limites do posto dele, né, da posição dele. Então, mas ele é muito bom no negócio. E então eu seria mais Team Dwight. E diferente do Jim, por exemplo, que é bom, mas é um cara que é totalmente desinteressado Ele não quer, naquilo, o né? Jim não Ele quer, não né? quer, ele não quer. E é interessante porque também é uma é um personagem do mundo corporativo muito presente, né? Que é o cara que é competente, que ele precisa do trabalho e ele não tem a O ele tem Jim muita que você tá falando. dificuldade, o O Jim. Jim, ele tem muita dificuldade de dar aquele passo adiante para andar com a vida dele, buscar o que ele quer. Então eu acho, essa evolução do personagem Jim, né, quando ele vai abrir a empresa com o Daryl, na empresa de É, gestão esportiva, sim. é muito interessante essa evolução do personagem e certeza absoluta que muita gente se identifica com isso. Então, assim, apesar dele ter muitas características positivas, ele não tem o interesse nem o conhecimento aprofundado do excitante mercado do papel. Ele detesta essa área, exatamente. É, Tem uma coisa muito legal, que não sei se você chegou a ver num desses podcasts, que é essa questão dos talking heads, quando eles falam, fazem um depoimento, os atores, que o Jim está sempre falando, sempre não, mas quase sempre está voltado para a rua. E os outros personagens estão voltados para o centro do escritório. Quer dizer, o Jim ele se vê fora da Dunder Mifflin e os outros não. Quando é a Angela ou quando é o Kevin, eles estão sempre falando para dentro do escritório. São detalhes muito legais assim, que tem. E o Dwight, até bom que você falou que o Dwight é o teu chefe preferido. O Dwight tem duas características que costumam ser muito bem acolhidas no mundo corporativo, né? Que ele é puxa-saco e a relação interpessoal dele é zero, né? Então, eu acho que sim. tinha tudo para se dar bem no mundo corporativo. É, eu acho que ele reúne características de uma pessoa que normalmente é detestável no ambiente de trabalho. É como você falou, que é o cara que é puxa-saco, que é o cara que é cri-cri com o que você está fazendo, lembra aquele episódio do Time Theft, né? Que ele fala Ah, fica que as cronometrando. pessoas que as pessoas roubam horários do trabalho com outras tarefas e o Jim vai e fica ali contabilizando o tempo dele que ele está perdendo. Então ele é um extremo oposto, né? Que é o cara que é super by the book, né? Que segue as regras de uma forma estrita. E isso, normalmente, no ambiente de trabalho, é uma pessoa que é uma pessoa que não é muito amada, né? Então eu vejo esse antagonismo nesse sentido. Mas eu não vejo ele como digamos, um vilão da história. Eu não vejo Sim. dessa forma. Eu acho ele é uma pessoa que tem a personalidade dele bastante controvertida e é uma pessoa diferente. Mas eu simpatizo com o personagem. No o series finale, o último episódio, que é o episódio duplo, inclusive pode dar para falar até que o protagonista é ele, porque ele se casa, tem o lance dele ir atrás da Angela, ser o casamento dele. O Tinder, a situação do Tinder ainda estão resolvidos, casados com filhos, o Michael saiu, faz a participação especial. Quer dizer, ele também tem essa coisa de. Ele continua maluco, mas ele também fica mais aceitável ao longo do tempo, né? É, eu acho que você falou bem, acho que ele é um dos poucos personagens que no final ainda tem como você explorar É, uma linha uma linha lógica da história do personagem. O Jim e a Pam já acabou, sim. já chegaram no final do que poderia ser desenvolvido. O Michael, o Andy também, que é um final todo estranho do Andy. É. Eu O acho Andy que é o desenvol... estranho, né? é, Ele tem um arco mais esquisito, eu acho, de todos, assim,
Ele começa na filial com o Jim, na outra filial, aí depois ele vem, ele fica fixo, ele estava só numa temporada, ele fica fixo, depois ele vira chefe, e ele ao mesmo tempo tem umas coisas que se mantém, que ele é meio infantil, né? Ele também é um cara que se sente frustrado em questões familiares, mas ele também pisa na bola dessa, né? Que ele também é carente, ele não é legal com a Erin, né? Que depois ele tem um romance com ela. Mas, Isso. quer dizer, é um personagem que ele é meio perdido, eu não sei definir ele muito bem, ele varia muito ao longo da série. E ele pega muita coisa do Ed Helms, né, do ator, nessa coisa da musicalidade, né, do overacting, é legal, mas como personagem eu acho meio perdidão. Mas aí você falou agora uma coisa interessante, que é essa coisa do Dwight ainda ter um suco para espremer no final, e o Jim e a Pen já estão meio que resolvidos, né? Que fica aquele chove não molha no início, eles se gostam, mas não se assumem. Aí no final da segunda, ele se declara para ela, ela diz não. Aí no final da terceira, ela se declara para ele mesmo, ele já tem uma namorada. E aí na quarta eles estão juntos, depois eles se casam, e meio que já resolve rápido, né? Eu acho que a série... Muita gente fala da saída do Michael Scott, da saída do Steve Carell da série, mas você acha que essa perda de qualidade passa também pela esses eixos principais do Jim da Penn já ficar um pouco mais desinteressante no final? Eu não sei o que você pensa disso, mas a impressão que me dá é que isso é um risco inerente da forma como os americanos tentam esticar as séries e as, as vidas, digamos assim, a linha de vida dos personagens. E você acaba... E eles acabam, acho que, um pouco perdendo a mão. Eu acho que o Pam e a Jim, eles acabam tendo uma sobrevida como assim como essa linha de vida dos personagens interessante, que são que tem a ver com os riscos que o Jim toma na vida pessoal, na vida Sim, sim. profissional, e o impacto que isso começa a ter na vida pessoal deles. Né, que é ele tendo que ficar mais tempo na Filadélfia, a Pam com 2 crianças pequenas, o casamento deles começa a ter problema, entra aquela questão também que eu achei muito, eu não sei se isso foi proposital, mas eu achei interessante, que é começar a contextualizar o mockumentary, que é quando o técnico de som Dá em entra cima dela, né? e intervém na briga do cara do warehouse, né, que vai Eu não brigar com gosto. ela. Assim, porque isso talvez eu comece a derivar mais para essa questão do mockumentary, que eu acho uma baita bengala que tem sido utilizada, mas eu acho que ainda eles ainda conseguem tirar leite de pedra com esse impacto das mudanças, dos riscos que o Jim toma na vida profissional e como isso impacta na vida pessoal e que isso gera crises naturais na vida de qualquer casal, principalmente casal com filho pequeno, né? Mas para o humor também perde um pouco. O problema maior que eu acho é que você falou sobre os americanos, né? Mas eu acho que é uma questão geral desse casal que não fica junto. Depois que fica junto, como é que é? Vai ficar indo e voltando? Entra naquela questão Raí Babalu, né? Do 4x4, né? Eles chegavam, ficaram juntos, aí depois eles brigavam, eles voltavam, e ficavam 9 meses de novela, eles indo e voltando, né? O The Office 4x4, ver como é que o quintal do cinema funciona. Mas eu acho que a questão não é nem não ter esse conflito deles não ficarem juntos, não vão ficar, mas acho que a personagem da Pen cai um pouco, que é uma personagem muito boa, essa coisa da insegurança dela ser uma artista, assim, independente de ter muito talento ou não, mas não querer se arriscar nem no relacionamento, nem no trabalho, e ela tem essa insegurança. Tem uma fala, tem um talking head dela que ela fala sobre querer ter uma casa, um terraço, viver por ali mesmo. Ela não tinha muitas ambições. E no final, os talking heads dela, porque ela tá junto com o Jim, ela fica meio... Tinha essa coisa da pegadinha também, que ela gosta de passar nos outros, mas ela ficou meio engraçadinha e tal. Ela sempre tava dando uma piscadinha pra câmera, e eu acho que a personagem era mais rica antes. Mas eu acho assim, cara, eu acho que o que, o que pode talvez atrair a audiência é essa identificação que as pessoas têm com os personagens e também com
com essas debilidades humanas que eles têm. E eu acho isso muito legal do Jim e da Pam, porque a Pam tem os medos, os receios que qualquer ser humano tem. Então é muito fácil de você se identificar e torcer para que dê certo, porque no fundo você meio que está torcendo por você mesmo. Você torce para, É pô, legal, empatia, tomara, total. né? E a mesma coisa com o Jim, que é um cara super frustrado, competente, talentoso, e que ele dá um passo no escuro para abrir a empresa dele. E isso, assim, por mais que realmente, como você falou, fuja da comédia, mas entra aquela lógica novelesca de você se ver ali refletido naquela história, né? É. E isso volta também da diferença do original, do The Office original, que não tem isso no humor, não vejo muito isso no humor britânico, né? De você dar empatia, de você torcer, de você se ver ali. Ao contrário, é você se ridicularizar, você rir das suas debilidades, é você fazer piada disso. Você tem alguma pegadinha preferida do Jim e do Dwight? Eu gosto muito daquela do que o Jim coloca. Como é que. Eu tô esquecendo até como é que se fala As em moedas no português. telefone? É. Não, essa das moedas é muito boa. Ele não sente o peso, né? Não, aquela que ele. Ah, não, olha, duas. Uma boba, que é que ele coloca papel de presente na toda a mesa e cadeira Ah, do nossa, é muito bom Dwight, que isso. o Dwight cai, mas aquela que o Dwight fala com ele mesmo do futuro. Ah, Lembra que ele manda sei. fax? Aí ele fala, o café tá envenenado, aí ele sai correndo para derrubar o café do Stanley. Eu acho isso umas tiradas bem inteligentes. Estava uma matéria na Rolling Stone Brasil esses dias, ou eu li esses dias, não sei se é esses dias, que é dizendo, o cara fez uma pesquisa de quanta grana que o Jim gastou fazendo pegadinha com o Dwight em 9 temporadas. Eu não lembro o valor, mas é uma grana que ele gastou. Não sei se a Dunder Mifflin pagava tão bem assim para isso. E dos personagens coadjuvantes, né? Que, ainda mais que a série dá um espaço, né? Que são 9 temporadas, dá espaço para desenvolver eles melhor, né? O Oscar, por exemplo, você falou, ele quase não aparecia, depois ele vai pegando várias camadas assim. Primeiro ele é revelado que ele é gay, depois tem esse lance dele ser o cara mais metido, mais inteligente. Eles têm espaço para desenvolver os personagens assim, né? Eles não são a Angela, né? A Angela era só a chata religiosa e também ela é uma relação com o Dwight. Personagens muito bem feitos. A Kelly, que eu adoro. Kevin, que é a melhor pessoa do mundo. Um cara sério, compenetrado, que cozinha chile muito bem. Competente. Muito competente. Qual é o seu personagem preferido, assim, fora desse núcleo principal do Michael Dwight e Jim Pam? Tenho dois. Um deles é o Creed. Eu adoro o Creed. O Creed tem um humor parecido com o seu, inclusive, mas tudo bem. Mas eu gosto dele pelo bizarro. Porque é um personagem bizarro, né? Um personagem que não tem pé nem cabeça. Ele tem umas aparições e umas histórias paralelas, né? Que ele é procurado pela polícia. E assim, eu gosto. Eu acho muito engraçado. Ele termina preso no final, inclusive. Ele termina preso quando ele vai no casamento, não é? Ele vai no casamento com a Barba, não sei se você lembra, mas né, disfarçado. Lembro mais ou menos, Mas eu gosto mais pelo nonsense do personagem. E é que é complicado falar do The Office, que eu começo a lembrar das cenas e eu começo a rir sozinho. Vamos lá, cara, tá aqui pra rir. Eu não lembro o que era uma daquelas dinâmicas das reuniões do Michael Scott, que tinha alguma coisa de você, hit and run, hit, scream and run, era uma coisa assim de defesa pessoal. Da máscara do Dwight? Não, é que ele dá um tapa na cabeça de alguém, grita, ele bate, e corre. Que não tem nada a ver, assim, uma coisa não tem nada a ver com a história, mas é engraçado. E o outro personagem que eu gosto muito pelo background pessoal dele é o Daryl. Sim, o Daryl é legal, né? Ele cresce bastante, legal. né? Ele cresce muito, é um cara inteligente, é um cara que tem uma personalidade muito legal, né? Porque ele é super debochado. E um ator ótimo, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Fala o nome dele, inclusive.
eu sou péssimo para lembrar nome de ator, mas ele tem um personagem muito bom no Brooklyn Nine-Nine, né, que ele é um bandido muito amigo do Mike Peralta, Jake Peralta, perdão. Mas eu gosto muito dele, da evolução do personagem, não só a evolução porque é um cara super secundário, mas que começa a ter uma relevância na história, vai pro escritório, né? Tem ali essa linha dele no escritório. Ele tem ambição, né? Ele tem ambição, ele estuda. E agora vamos chegar daqui a pouco na parte dos favoritos, você falar de episódios, temporadas, mas aí você falou a coisa do mockumentary, eu não quero deixar passar, porque o The Office usou muito bem essa questão do falso documentário, né? E era orgânico dentro do episódio. As piadas dos Talking Heads são maravilhosas e tem várias cenas deletadas que você vê que são muito boas também. Mas criou-se meio que acabou fazendo mal, assim, né? Que muita gente usa sem precisar, né? Eu tô exagerando. Por exemplo, a própria série seguinte do Greg Daniels, que é o Parks and Recreation, que eu gosto, inclusive, mas não precisava ser um falso documentário, né? Cara, vira uma muleta. Eu acho porque facilita, eu imagino, facilite para a produção, né? Porque você não precisa ter uma questão de câmeras assim tão elaborada, os erros você pode até ocultá-los nesse discurso do mockumentary. Eu não gosto porque como eu já falei algumas vezes, vira uma muleta, é muito mais fácil. E o que eu menos gosto nisso é que fica muito explicativo, tu sabe? Questão de falar com a câmera, e aí ele explica o que acabou de acontecer, e dá vontade de falar assim, cara, mas você está tirando todo o brilho dessa questão do roteiro, de você deixar subentendido, ou você trabalhar não de uma forma muito explícita algum tema, e esse mockumentary, muitas vezes, na explicação com a câmera, fala, cara, você está achando que eu não tenho uma capacidade cognitiva de entender isso, né? Mas eu acho que vai muito naquela lógica que a gente conversou no início, do americano querer pasteurizar e deixar tudo muito fácil de ser consumido. Mastigadinho, né? Mastigadinho, não pode ter muita dificuldade, a pessoa tem que entender e ela tem que abraçar aquela série desde o início e levar aquilo, e eles fazem isso muito bem, a verdade é que eles são muito competentes nisso, de transformar qualquer produto em hambúrguer com batata frita. Né? Você transforma numa coisa que, cara, dificilmente alguém não vai gostar. É bem feito, né? É muito bem feito, é muito bem feito. Mas, por exemplo, uma série que eu acho que apesar de eu gostar muito, achar muito engraçada, mas como um mockumentary, muita gente nem se dá conta disso, que é muito, muito ruim, é a Modern Family. Também não precisa, né? Não precisa, não faz sentido algum que ela seja, que eu nem sei se é um mockumentary, né? Mas tem essa, quase uma derivação do Aside, né? Do House of Cards, né? Do personagem falando com a câmera, ou Malcolm, que tem muito isso, né? Do personagem falando com a câmera. O Fleabag também, né? Mas que faz muito bem, que é aquela cena dela com o padre, aquilo é espetacular. Que ele fala, com o que você está falando? Não, quando ele percebe, né? Aquilo é maravilhoso, cara, aquilo é maravilhoso. E porque tem uma crítica velada ao estilo. Né? Quando ele, com o que você está falando? E aí ela fala... E ele é o cara que entende, que a entende, né? Isso. É muito legal isso. O Fleabag é sem defeitos. Phoebe Waller-Bridge, se estiver assistindo a gente, venha para o Quintal. Com certeza, com certeza. Ela deve ter posto aí a tradução. Eu não vou nem falar em inglês para ela não ficar mal acostumada, mas ela bota aí a tradução automática do YouTube. Eu não sei fazer um sotaque britânico legal para ela não entender, né? Mas o The Office tem uma coisa que é legal do documentário, além dele ter essa questão de abrir uma porta desnecessária, mas é muito uso, que no The Office eu acho muito bem usado. Eu não acho tanto assim que é tão explicativo assim os Talking Heads do The Office. Uma coisa que eu acho brilhante é como cada personagem age diferente para a câmera. Tem uns que ficam constrangidos, não olham. Tem o Michael gosta, procura a câmera. A Pam fica constrangida. Uma personagem também que não aparece tanto, mas que eu acho maravilhoso de que ela olha para a câmera é a Jen, que é a chefe do Michael, né? O trabalho que aquela atriz faz assim, de constrangimento, tem na hora que ela vai beijar o Michael, também olha para trás e estão filmando, e outros ficam mais tímidos. Eu acho isso muito legal, muito legal. Eu acho que tem contexto para que seja um mockumentary.
E eu acho que é uma série que conseguiu fazer um bom uso disso. Mas assim, a questão desse detalhamento exagerado, como você falou, eu acho que pelo fato do mockumentary ser bem utilizado, fica natural. Mas o Parks and Recreations, como você bem citou, não vejo razão. Eu acho que fica como uma muleta, o uso de, pô, essa fórmula deu certo, vamos fazer aqui nesse outro também. E aí começam a repetir e fica um trabalho muito legal. É uma série do mesmo showrunner que foi feita enquanto o The Office estava rolando ainda, sabe? Eu gosto, inclusive, essa série é bem engraçada, né? Mas não precisava do artifício, assim como você falou do Modern Family também que usou. Não é um É que tem uma demérito protagonista série, né? muito boa, né? Tem uma atriz protagonista muito Sim. boa. O elenco é bom, o elenco é muito bom. A Aquela própria Amy Poehler, né? Amy Poehler, a própria Rashida Jones, que faz a Karen Filippelli, também trabalha no Também Trabalhadores tá de lá. Hoje. Que ela também, ela vai fazer só a temporada terceira, ela e o Ed Helms, né, que faz o Andy. E o Andy fica e ela não. Ela fala que ela ficou muito mal na época e tem essa questão do pessoal achar que ela era, tipo assim, ela vai separar o Jim e a Pam. E eu até brinco muito conversando com a Aline, que a Karen Filippelli acaba que ela tem mais a ver, às vezes, com o Jim do que a Pam, né? E a Pam meio que quando ela se... Aliás, o episódio que eu acho ótimo, a cena que ela a Pam pisa na brasa para revelar na frente de todo mundo que gosta do Jim, mas é uma furada de olho monumental, né? O cara da namorada lá presente. Enfim, eu sei que é meio polêmico ser Tim Karen Filippelli, mas eu acho a Karen Filippelli mais legal do que... Você vai perder a A Pam é audiência. ótima. Você não pode tocar em assuntos assim complexos, você vai É perder a audiência. polêmica. O algoritmo é todo baseado na polêmica e nas polêmicas. Mas o The Office é outra coisa também, que ele tem um formato, ele podia seguir uma coisa mais rasa e é um trabalho assim de roteiro, de diálogo, de subtexto, que é maravilhoso, é maravilhoso. Hoje, por exemplo, eu estava vendo aqui também eu estava vendo, até por causa do podcast, estava vendo aquele episódio do Grief Counseling, que o chefe morre decapitado e o Michael fica mal, e aí eles enterram um passarinho no fim. Aí a Pen também salva o gato do Michael também, de deixar ele bem, e faz o enterro, e ela faz um texto assim, você não será esquecido, e tal. E aquilo falando sobre o Michael se emociona, que é muito legal. Tem um também que ai meu Deus, que a Pen faz uma brincadeira super idiota com o Jim, que eles não podem falar nada, até ele comprar um refrigerante para ela. Lembra desse episódio? Mais ou menos, continua aí. Mas aí o Jim fica naquela, não pode falar nada e tal. Aí tem uma hora que ela fica assim, não, me responde. Ela, você pode falar, eu não sei como é a frase legal, certa em inglês, né? A tradução dela fala tipo assim, você pode falar comigo, Jim. Jim, ela fica séria, você pode falar. Que foi antes dele se declarar para ela, né? Um pouquinho antes. Sim, sim. Sensacional, né? E os atores, vários atores são roteiristas ali, né? Sim. O Toby, o né? Ryan. O Ryan, o BJ Nova, que é verdade. A Kelly, a Mindy Kaling, maravilhosa. O Toby. O Toby é muito legal também. Mas ele me empolguei, foi falar da Legião Roteiro do The Office, acabei me empolgando. Temporada, você tem uma temporada favorita? Das 9? Se eu tenho uma temporada favorita... Olha, eu não sei se eu tenho uma temporada favorita. Eu acho que isso é um grande problema do binge watching. Porque você perde aquela noção da separação do tempo, né, das temporadas. E eu sou réu confesso de binge watching. Eu vejo, maratoneio. Parar de falar binge watching, né? Eu maratoneio. Não, binge watching. Mas eu gosto muito do período que eu acho que até cair no lugar comum, né? Que é após o início conturbado, quando a série, a partir da segunda temporada, né? Quando a série se encontra, e até a saída do Michael Scott. Porque ali, cara, era um time vencedor, uma fórmula que estava funcionando bem, sai o Michael Scott, a série começa a fazer, eu acho que testes, eu acho que eles não têm muita certeza do que eles querem também para a série, e eles erram feio algumas vezes, né, com o Robert California, e que é um personagem
Eu acho que assim, talvez se fosse um personagem numa outra série, num outro contexto, aquele personagem talvez fosse bom, mas Uhum. ele não tem pé nem cabeça no The Office. Tanto que ele sai do nada, ele chega do nada e ele sai do nada, É. né? E aí entra a Kathy Bates, meio que para tapar o buraco, porque ela era Ela a estava antes, a CEO. Kathy Bates já. Ela É, era mas bem a chefe, mas... ela era a CEO, a dona, né, a nova Isso. dona, mas era um personagem que aparecia muito pouco, né? Aparecia no escritório com aqueles cachorrões, e aí Uhum. quando o Robert California some, ela começa a ter, ela tem Fica. mais protagonismo. E, assim, não tem muito erro, né, com a Kathy Bates. Uma atriz Ela, ela, estupenda. Eu não gosto do ela, personagem, não, mas é uma atriz estupenda. ela manda muito bem. O... E o perder o Steve Carell é complicado, que é o craque, né? Igual É, perder o Germancano hoje em dia. Não dá para imaginar sem, né? é, Complicado. ele é o The Office, né? Ele é Eu o... acho que o Jim Penn também é bem forte, né? Eu acho que a série o auge da série segura bem esses dois. Eu respondendo a pergunta pelo convidado, né? Aquele entrevistador intruso. Eu sempre falei que a terceira Faustão. temporada era melhor. Essa fera, meu. Eu sempre achei o terceiro melhor. A terceira temporada melhor, porque tem essa questão do. Não só do triângulo amoroso, mas tem a outra filial, os outros personagens, né? Tem o final, que eu acho muito bacana, que é um episódio nem tão bom da praia, mas a coisa da Pam se falar para ele, se tomar coragem. Mas você pega a lista dos melhores episódios, é um combo assim na segunda temporada, né? A segunda temporada tem ela já começa com os dandies, ela tem o Blues Cruise, que é maravilhoso, do barco, ela tem o Cassino Night, que é o final, e tem o Michael Scott metendo o pé na George Foreman Grill, né? É uma... Ele gosta de acordar com o cheiro do bacon, né? Esse episódio, cara, o jeito que ele fala, que ele explica o lance do cheiro do bacon, a ideia não sendo genial, o jeito que o Steve Carell fala é maravilhoso. Sensacional. Mas assim, voltando um pouquinho, desculpa que assim, eu também você responde pelo convidado, mas eu também fico meio que Claro. pautando pelo apresentador. Quando você falou da saída do Steve Carell e você mencionou Jim Pam, a série é assim muito dessa sobrevida nessas encruzilhadas que a série teve, né, que foi a saída do Steve Carell, o personagem do Robert California não funcionando. Uhum. Eu acho que a série se sustenta e tem longevidade porque ela tem personagens secundários muito bons, Verdade. muito que tem muita relevância na história e que tem histórias independentes, né? Tem vida própria. E eu Sim. acho que isso dá muita vida dá muita sobrevida, dá muita força para a série continuar, porque muita série quando acontece isso, né, perde a cabeça, a série acaba, ela murcha e morre. E essa série conseguiu porque tinha personagens secundários maravilhosos, como o Dwight, essa história paralela do Jim e da Pam, A o Kelly e Andy, a a Kelly e Kelly e o o Ryan. Ryan. A própria história do Ryan no corporativo, né, em Nova York, né, que quando que foi muito interessante também para a própria trama. Então eu acho que é uma série que, como poucas, tem personagens secundários muito fortes e que conseguem levar a série de alguma Fortes forma. e com tramas que se sustentam, né? Tem Sim, o Oscar rouba o namorado da Angela, tem o esposo. o Stanley fura o olho da esposa, e tem a fofoca, quer dizer, são tramas que se sustentam. O Toby, né? Querendo escrever livro de investigador, de Que vai suspense. conversar com o assassino na cadeia e quase morre. Volta com o pescoço se fudir. É, pois é, que tem muita história, tem personagens secundários muito fortes. Isso é muito bom e isso é muito complicado de encontrar, não é? E eu não sei, talvez isso seja porque muitos dos atores são roteiristas. Não sei se eles puxam a brasa para a sardinha deles, mas aí você me diz, você não Tem que sei. puxar. Sem corporativismo nem clubismo. Mas antes de chegar nas perguntas não sei nem se bate pronto não, mas as perguntas mais diretas sobre as suas predileções sobre a série, o The Office teve alguma influência na sua paixão pelo parkour? Não?
O The Office tem umas aberturas que são geniais, né? Essa do Exatamente. parkour, essa é maravilhosa, né? Aí o Jim explica, né? Isso é parkour, se parkour for, aí ele dá uma explicação que eu não lembro, que é maravilhosa. E eles Nossa, animadaços, né? Parkour! Eles animadaços. é muito bom. Esse do parkour é sensacional. Essa da abertura desses cold opens, de volta e meia, não tem a ver com o episódio. Às vezes tem, às Não, vezes não quase tem, né? nunca tem, quase É. nunca. O parkour não tem nada a ver. O parkour, inclusive, acho que é a série do Michael. Posso estar errado. A introdução é do Michael. Às vezes tem a ver, tem aquele o meu preferido, é até a pergunta, de novo, vou responder pelo convidado. No tal do cinema tem essas coisas. Que é o meu preferido, o Cold Open, é o do incêndio, né? Que tem a ver com que o Tem, Stanley tem um infarto e tal. Aquilo é isso. maravilhoso, né? Tem a ver. Não, essa cena, acho que ela é quase uma unanimidade. Pelo menos assim, se você perguntar para alguém que é fã da série, qual é a cena que você mais gosta, se a pessoa citar mais de uma, eu aposto que ela vai citar essa. Então, a minha pergunta, quais são as suas aberturas favoritas do The Office? Você citou duas já, né? Eu não citei o parkour, mas você me conhece, você já sabia. Eu acho o parkour sensacional, porque era na época da moda do parkour, É. né? E aí fazendo essa brincadeira que eu achei muito, muito legal. Deixa eu ver. Olha, eu nem lembrava que a do incêndio era um cold open. É. Não, mas assim, a do parkour é muito boa, mas a do incêndio é melhor. Incêndio é A do melhor. incêndio, a do incêndio é melhor. Menção honrosa e vergonhosa também, de certa forma, da nossa vergonha alheia, do Kevin levando o Chile, né? O Kevin levando o Chile Que é, ele é bem deixa cair o constrangedor, time. né? Dá pena, né? Porque ele é fofinho. Ele é maravilhoso. Ele é o tarado amável. É. Ah, ele, inclusive, o ator, ele chegou a fazer propaganda de Chile depois, né? Esses Ah, eu não Chiles são sabia. maravilhosos, é legal. Mas eu estava até vendo, antes de falar com você de propósito, aquela lance da cultura inútil que diverte a gente, aquelas listas do Watch Mode, eu já vi, os 10 melhores cenas de neve, né? Os 10 melhores momentos de The Office, eu acho, mais constrangedores. Aí tinha esse lance do Chile, aí a menina fala, a locutora, não tem nada mais solitário, desesperador e que dá pena do que essa cena. Não tem nada do Michael que chegue perto. Assim, que realmente é bem De constrangedor, né? constrangedor, eu diria, se você me perguntasse isso, eu diria que a do Michael beijando o Oscar. Ah, sim, sim. Essa para mim, porque aí já volta para aquele assunto que a gente falou no início, né, do questão do ambiente de trabalho, que é um assédio ali, campeão olímpico, aquele assédio, que ele dá o beijo na boca do Oscar para dizer que não tem nenhum problema com a homossexualidade do Oscar. E, cara, aquilo ali é horrível, aquilo ali é uma cena absurdamente constrangedora. E expondo uma coisa que o cara não queria contar para ninguém, né? Que Pois é é. a dele. Valdemar, agora nosso bloco final de perguntas. Seu episódio favorito de The Office? É eu não lembro, não sei o nome, mas o que o Michael vai falar com a turma que está se formando e que ele tinha prometido Você falou, pagar, que ele tinha uh, prometido pagar a faculdade deles. Esse para amor pelo mim, constrangimento, né? pelo constrangimento, mas eu gosto muito do que eu mencionei também, dessa questão do profissional bem-sucedido nos Estados Sim, Unidos, né? O sim. cara que está almejando já fazer filantropia, porque isso é um sinal de sucesso, e ele vê que ele não conseguiu, ele se sente frustrado, ele não quer deixar aqueles jovens na mão, ele tenta fazer alguma coisa por eles, mas é um episódio que você tem que se segurar na cadeira para ver até o final, porque é bem É. complicado. É Que muito foi que teve constrangedor. mais, assim, gente reclamando. Foi bem complicado para a emissora na época. Engraçado que o episódio que eu mais gosto é um episódio que também se destaca por essa questão de você se sentir mal, constrangido, que é o Dinner Party. Que é quando o Michael e a Jan chamam o Jim para jantar na casa do... Nossa, aquele é Que tão eles brigam. maravilhoso. Nossa, e ela quebra a televisão dele. Ele tem uma televisão de plasma, uma televisão desse tamanho, assim, ela quebra com o Dante. Nossa, é maravilhoso. E você vê como ele é submisso a ela, assim. É.
não pela questão da relação, mas pela questão de como ele não se levanta, e ela bota a música do estagiário dela, que é um menino novo, ela dança, dá a entender que tem uma coisa com ele. Nossa, é um constrangimento absurdo. Maravilhoso. E várias menções honrosas, né? O The Dungeons é muito importante também, que eu acho que essa virada da segunda temporada, que é o início da segunda temporada, do Michael, a gente começar a ficar meio a favor do Michael. E pode Tem um falar. outro que eu gosto muito, desculpa te interromper, Não, que isso. que eu acho que é uma virada legal da série mesmo, que é aquela cena, não, o episódio todo, mas principalmente a cena em que o Dwight tá com o Dwight Jr. Lembra do Dwight Jr.? Sim, Que eram sim, os rapazes novos, é na última temporada, eu lembro. que eles estão numa empresa de terno, Uhum. que faz terno sob medida, uma empresa de alfaiataria, alguma coisa assim, é Uhum. pai e filho. E Eles aí vão vender, eu lembro. e tem um conflito geracional e começa a ver que é uma nova leva de empregados que traz uma visão diferente, né, do Dwight Jr., que ao mesmo tempo começa a dar muito valor pro conhecimento do Dwight nesse mercado. Eu acho essa cena muito legal, essa cena eles negociando. E tem, para também citar outro episódio bacana, eu já falei do Dungeon, né, o Cassino Night, que é o final da segunda temporada, quando rola o beijo do Jimmy e a Pam, Booze Cruise, que é o do barco, e o Threat Level Midnight, que é o filme do Michael Esse é muito Scarne, bom. né? Eu já vi um pedaço desse filme no YouTube. Eu não cheguei a ver todo, não. Tem um filme? Eu não sabia. Tem. Que maravilhoso. Cara, é muito bom, é muito bom. E aí leva também, lembra todas os episódios em que o Michael ele tá fazendo aula de improvisação, muito né, bom. não sei se você lembra de improv, que ele sempre mata as pessoas, que ninguém quer lá no início, contracenar com muito bom. ele. Muito bom, maravilhoso. Aí ele puxa a arma, né? É muito bom. Tem outro que eu ia falar também, agora eu esqueci, mas depois eu lembro. Da contusão, né? O do George Foreman Grill, que a gente falou, tá muito bom. Das Olimpíadas, do The Office também. E você falou agora dessa cena do Dwight com o Dwight Jr., tem momentos assim isolados, assim, que eu falei lá da Pam pisando na brasa e confessando que amava o Jim, que é um episódio que não estava sendo tão bom até ali, e que é marcante. A gente falou do beijo do Oscar também, que é meio constrangedor. Tem algum momento que você acha marcante, legal, assim? Algum momento marcante? Deixa eu ver. Eu acho que aí já vai mais para a parte romântica. A cena que o Jim pede a Pam em casamento. Legal, Porque né? tinha toda aquela questão da dificuldade deles, Sim. e aí ele dá esse passo adiante ali no meio do caminho, no posto de gasolina, na chuva. Eu achei aquela cena muito bonitinha. A gente não ouve, né, ele falando, a gente vê meio de longe, né? Bacana. Mas é uma cena muito bonitinha. O casamento é legal também, da dança, né? E eles preferem se casar no barco, é legal. O Kevin com sapato de caixa de Kleenex. Do cholé, né? E a Holly achando que ele também é questionável também, que a Holly achava que ele era deficiente mental. Ela fica tratando ele igual idiota, ele aparece MM pra ela, nossa, essa moça me adora e tal. Muito louco. Uma também que é bem assim, constrangedora é o chá de bebê da Jen, né? Que ela fica cantando Son of a Preacher, man. Aí a Holly fica meio, nossa, que constrangedor. E uma também que eu até anotei aqui, que é o Michael e o Dwight andando de carro, aí o GPS manda dobrar à direita, eles caem com o carro na água. Ele fala, não, mandou virar à direita, e entra com... Vamos confiar na máquina, vamos confiar na máquina. Para fechar, muita gente fala sobre a possibilidade de volta, né? Será que volta, faz uma série especial, para o cliente estar voltando? Você responder com a sua expressão, né? Nós tivemos umas experiências ruins recentemente com o Arrested Development, que voltou na Netflix, né? E o Gilmore Girls também, né? Cara, eu não gosto nem de falar de Gilmore Girls porque eu acho uma série horrível. Mas assim, vão me cancelar. Eu acho uma série horrível. Acho uma série... eu lembro nos anos 90, cheguei a ver, mas eu achava uma série... Ela era tão fictícia. Para mim era quase ficção científica, porque aqueles diálogos da filha e da mãe
aquilo não existe na Terra, aquilo não existe. Aquela velocidade de diálogo, aquelas tiradas, sabe, aquela ironia meio ácida da filha falando com a mãe. Gente, aquilo ali era... quando começava aqueles diálogos, eu falava, tchau, não vou ver isso não. Mas, bom, a gente não está falando de Gilmore Girls. Mas eu acho assim, em relação ao Arrested Development, foi uma continuação porque a série foi cancelada, né? A Sim. Netflix abraçou, continuou, e eu acho a série muito boa. Eu não acho legal a volta de uma série como The Office, porque é uma série que, cara, teve início, meio e fim. Acabou. Sim. Tem que saber acabar. Não dá para também, porque aí já entra naquela questão de espremer o máximo possível do produto e, cara, não dá. E passou muito tempo também, né? E experiências de spin-off, eu não sei, eu não sou um especialista na área como você, mas a minha percepção pessoal é que, não sei, eu acho que ficou muito forçado. As pessoas falam muito bem de Better Call Saul. Eu É muito tentei ver. bom. É muito legal. Não gostei muito. O personagem é muito bom, isso ajuda, né? O Better Call Saul, agora eu posso ser cancelado. O Better Call Saul também eu acho que ele dá uma... enquanto fica muita questão dele com o irmão, assim, tem mais horas que eu não gosto tanto, mas a última temporada do Better Call Saul é brilhante. É, assim, é no nível do Breaking Bad. Assim, Legal. Eu nunca vi. Muita gente me fala, assim, mas eu sou contra, caso o Greg Daniels esteja vendo. Vai estar vendo, com certeza. Greg, parece aquele quintal do Greg, cinema. Steve Carell também. Greguinho da Vila, se você estiver vendo. Eu não acho legal. Eu acho que tem que saber terminar. Tem que saber a hora de terminar. Aí. Verdade. Eu também acho, concordo com você. Eu vou falar coisa sobre o The Office, mas beleza, também acho que não deveria voltar. Qual coisa você falou do Gilmore Girls? Não, você falou que você falou que não gosta do Gilmore Girls, eu tenho essa coisa dos diálogos ágeis, né? Mas é bem a característica da autora. E você chegou a ver tá vendo o Mrs. Maisel? Não. É bem assim também, esses diálogos bem, e é brilhante, eu adoro, de paixão. Valdemar, você tem alguma série, alguma dica cultural, livro, que você possa indicar para os visitantes do nosso quintal? Olha, tem uma série que provavelmente as pessoas, os cinéfilos, como é que se chama a pessoa que é fã assim de série? É o que? Seréfilo? Não sei. Não sei. Bom, os fãs de série, os cinéfilos, uma série que eu acho muito, muito boa, que as pessoas a última temporada foi muito bem avaliada, ganhou prêmios, que é The Americans. Sim, sim. Eu acho essa série muito boa. A Kerry Russell tá muito bem. É Kerry Russell, não é o nome dela? Não sei, Da eu nunca vi a Felicity. série. Você sabe que eu nunca vi a série e eu Nunca serei viu? cancelado por isso. Se não me engano, é Kerry Russell. Eu sou péssimo para nome de ator, mas que é aquela atriz que fez Felicity. Ela tá muito bem e acho que é Matthew Rice, Matthew Rice que é o esposo dela na vida real. Também legal. é esposo dela na vida real e tá muito bem também. Eu sou fã assim de carteirinha dessa série. Eu acho essa série muito boa. Kerry Russell, exatamente, a Felicity. Kerry Russell. Quem não tiver visto. Ele tá fazendo a Perry Mason agora, a refilmagem do Perry Mason na HBO, né? A série, versão nova. Ele tá fazendo Perry Mason. Eu não tenho HBO. Então... A Julia Garner trabalha no The Americans? A Lourinha do Ozark? Trabalha. Nossa, ela é uma atriz maravilhosa, estupenda. Essa é uma outra série muito boa, que é a terceira temporada, para mim, a Ozark. Se não me engano, o episódio 9 é o melhor episódio de série que eu já vi na minha vida. Selo Valdemar Felento aí. Declarações fortes no episódio de hoje. Polêmica aqui no nosso Polêmica. Você chegou a ver essa terceira temporada, não viu? Vi até metade. Larguei. Você não viu o episódio 9? Não, acho que não cheguei lá não. Não, porque acho que é o penúltimo, antepenúltimo. Cara, vê. Eu te falei isso, né? Quando você começou a ver, eu falei, vê até a terceira temporada, o final, porque o episódio 9 é uma coisa assim de... Eu terminei de ver o episódio 9, eu fui andar na rua, porque eu tava meio assim, meio em choque. Eu retomei o Ozark porque você falou que a terceira temporada é boa. O Ozark tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, que até já conversou,
essa coisa lá do Jason Bateman, ele tá num problema assim, ele tem uma ideia, ele leva o cara na maciota, e eu acho que isso se repete muito. E a dinâmica, assim, que compara muito uma série com a outra, a dinâmica que acontecia muito no Breaking Bad também, Uhum. que era o É o Walter Breaking Bad do sempre... lago, né? É o Breaking Bad Mas do no lago. Breaking Bad eu me convencia mais, que o do Walter assim, um cara que tá sempre pensando e sempre manipulando as pessoas, e no Jason Bateman, lá no Ozark, eu já acho que é aquela coisa do cara, pô, o espertinho vai sair mais uma vez. A primeira temporada eu gostei, a segunda temporada foi Resiliência, sabe? Eu acho que a segunda temporada meio... A primeira temporada é legal. É A segunda legal. temporada eu acho que falha um pouco, a terceira temporada tá muito boa, e a terceira temporada tem esse 9º episódio que... Escrevam nos comentários aqui. Exato. Escrevam Aproveite, nos comentários. curta o vídeo, compartilhe. Ativa o sininho. Vamos fazer um react do nono episódio da terceira temporada de É Ozark. o mesmo, vamos fazer uma live. Inclusive, aproveitando, curta, clica no sininho, que é o sininho do canal do Campeonato Barbosa. É um projeto muito legal, TV Barbosão. Outros programas bem legais, não só o Quintal do Cinema. Tem um Papo Qualquer com o pessoal do Pelada da Esquerda. Tem o Pode Piorar com o Diego Marcelino. Programas bem bacanas da nossa grade e desse campeonato que a gente chama de paixão. Assim como eu amo de paixão meu amigo, fã do Titiarito, Valdemar Felinto. Muito obrigado por sua presença, por sua Eu que amizade ao longo agradeço. dos anos, um cara que eu amo de paixão. E fizemos um programa inteiro na seriedade, sem dar margem para nenhum That's What She Said. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não rolou. Foi uma conversa séria, conversa bacana. Quer deixar alguma rede social? Você não é muito afeito a redes sociais, né? Não, Deixa no não Twitter. sou. Eu sou abertamente, não diria contra, mas eu sou publicamente devoto do não uso de rede social. Tá? Eu tenho um Twitter que eu uso mais para bisbilhotar. E trabalhos com a embaixada também, né? De embaixador do Brasil. Ah, é verdade, porque é verdade. Eu, na É o época que nickname dele. já mudou, já mudou. Já mudou, Já né? mudou. Porque como eu tinha morado no México e já sabia fazer taco, eu pleiteei a possibilidade de ser embaixador do Brasil no México. Eu tenho Twitter, né, que é @ aí está em espanhol, se chama Junta la Gente, como se fosse Junta la Junta lá, Gente. gente. Junta la Gente. Junta lá. Podem me seguir, se não quiser seguir não tem problema, eu também não sou. Ele posta muitos gols do América do México, melhor time do É México. verdade. E do O Pumas, que é Flamengo legal do também. México. Não, Mas assim, eu que agradeço. Eu acho que foi uma boa oportunidade para botar o papo em dia com pra você. gente conversar também, é sempre bom, né? O secundário é que está sendo gravado, mas para mim é a oportunidade de conversar com você sobre um assunto tão caro a nós dois, que é a arte visual, especial as séries. É verdade. Sabe que a recíproca é verdadeira e que é um grande prazer poder conversar com você. E caso tenha uma nova oportunidade, estamos aí. Quintal tá sempre te esperando. Com esse final emotivo aqui, eu tô quase emocionando. É um arquivo confidencial. A gente tem que apelar para essas... Segunda vez que você me chama de Faustão aqui, mas grande comunicador, inclusive. Pode vir, Faustão, também, que eu te entrevisto. A gente tem que apelar para essas receitas de sucesso, né? Que é o drama, é o suspense. Você tinha que ter falado assim, olha, dentro dessa caixa tem uma série que eu vou revelar. E nesse final emotivo e zoeiro, eu, Daniel Quintal, @Daniel Quintal no Twitter, @Daniel Quintal, uma coreografia KINTAO no Instagram. Me despeço e espero vocês semana que vem aqui no nosso quintal, no Quintal do Cinema. Valeu, Valdemar. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Um grande abraço. Daniel. Um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Abração.